Eu falava no começo do programa, dor nas costas. Quanta gente tem. E as razões? A gente sempre imagina que a razão é a costa mesmo. A gente culpa o colchão, culpa um monte de coisa, mas a gente só não se culpa, né? Também do que nós fazemos. Ou o sujeito é sedentário, ou ele faz atividade demais. N razões podem causar dor nas costas e não apenas o próprio conjunto de vértebras e músculos e nervos e tudo mais que a gente tem aqui nas costas. E aqui nós estamos falando com um universo de pessoas enorme em toda a região, são nossos ouvintes pelo rádio, são nossos telespectadores pela TV, já que este é um programa multiplataforma, estão acompanhando a gente na região inteira e saberão agora muito mais sobre esse assunto na entrevista que vamos fazer nesse momento com o Dr. Eduardo Quadio, que é neurologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Daércio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. A pronúncia é Eduardo Quadio. Exato. Italiano, então? Quadio. É italiano. Isso, agora sim. A gente sempre fica na dúvida porque o nome próprio não obedece muito à regra da língua, né? Então, a gente sempre pergunta aqui para confirmar. Doutor Eduardo Quadio, neurologista. Doutor, as costas doem, acho que em boa parte dos brasileiros e principalmente, por quê? É o seguinte, Laércio, bom, eu sou neurocirurgião, tá? E a gente, na prática clínica nossa, na neurocirurgia, também em outras áreas, anestesiologia, ortopedia, a gente tem muito contato com esse tipo de problema, com pacientes com dores nas costas de uma forma geral. E é um problema muito prevalente. Estima-se que 80% das pessoas em algum momento da vida vão ter dor nas costas, tá? E as causas são inúmeras, né? Acho que a gente pode citar as mais comuns, que são desgastes das estruturas da coluna, dos discos, dos ligamentos, das articulações, espasmos musculares, degeneração do próprio disco, hérnias de disco, osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio. E cabe ressaltar que esse desgaste ele ocorre naturalmente em todo mundo, isso faz parte do envelhecimento normal nosso, mas maus hábitos de postura, falta de atividade física e fortalecimento, assim como atividade física mal executada, são fatores que predispõem a que esse desgaste ocorra de forma mais acentuada ou mais acelerada e, portanto, predispõe a dor nas costas de uma forma geral, dor lombar, cervical, da coluna torácica, do sacro, ok? É provável, doutor, que em outros tempos, a gente vê fotos, por exemplo, outro dia eu vi umas fotos aqui da cidade de São Paulo, fotos da rua, assim, eu vi aqui, eu observei que as pessoas eram todas magrinhas. Isso lá por 1920, quando a gente não tinha essa modernidade toda, confortos de carros, nem o portão da casa a gente abre mais, tudo no controle e tal, a gente tende a modernidade trouxe uma série de confortos, entre aspas, né, em relação a 100 anos atrás, cujas fotos da época eu percebi exatamente as pessoas mais magras e tal, aquela coisa toda. É provável que em outros tempos as pessoas tivessem menos dores nas costas do que nessa vida moderna, doutor? É bem possível, Daércio, é possível e provável, porque como você bem observou, existe uma prevalência de obesidade maior e o sedentarismo ele vem naturalmente nos tempos modernos com essas facilidades, né? Então, de fato, embora a gente não tenha isso em números oficialmente falando, porque é algo difícil de se mensurar, a população é diferente, os hábitos são diferentes, mas realmente parece que se trata de um problema mais prevalente dos tempos modernos. Dos tempos modernos, inclusive até porque a alimentação daquela época para a alimentação de hoje, boa parte é industrializada também, tende a tornar o sujeito mais obeso também, acredito, né? Exatamente.
Que coisa, gente. Mas, dor nas costas, todo mundo já associa. Não, isso aqui é hérnia de disco. Quais são os fatores do organismo inteiro que desencadeiam dor nas costas, além das próprias costas e daquilo que compõe a costa da gente? Olha, Darcy, existem algumas doenças que causam, que predispõem bastante a dor nas costas, alguns tipos de artrites, de doenças autoimunes, mas com certeza as causas mais comuns, elas são realmente advindas das estruturas, tem inúmeras estruturas nessa região, principalmente na região lombosacral, também na região cervical, que são áreas de bastante sobrecarga e movimentação. Então, as causas mais comuns realmente partem dessas estruturas, né? O que o pessoal talvez não conheça é o grau de complexidade dessas regiões, tanto de estruturas que tem lá dentro. Então, fala em dor nas costas, o pessoal já pensa em hérnia de disco, mas tem músculos e ligamentos e tendões e articulações e muitas estruturas nessas regiões que causam dor, ok? E sem dúvida, as causas mais comuns a gente enquadra nos espasmos musculares e inflamações articulares da coluna, que são causadas comumente por fraqueza, sedentarismo, sobrecarga dessas articulações, e os discos, né? Os discos também são causas de dor bem comum, disco degenerado, desgastado, hérnias de disco, é isso. Doutor, daqueles que nos acompanham agora, que sentem essas dores e tudo mais, e eu imagino que o universo deva ser bastante grande, porque o senhor próprio está elencando as razões todas aí. Sempre as pessoas pensam assim: se está doendo minhas costas, eu vou num ortopedista. E aí eles estão ouvindo agora a entrevista e pensando assim: ué, mas estão falando de dor nas costas, mas é um neurologista que está falando? Sim. Explica pra gente qual é a atuação do neurologista, particularmente nessas questões de dores, por exemplo, nas costas. Onde é que e como ele atua? Ok. Bom, dor nas costas na verdade, uma área que não ela é cuidada por alguns profissionais, né? Fisioterapeutas, fisiatras, osteopatas, neurocirurgiões, ortopedistas, anestesistas. É uma área de intersecção aí de várias subespecialidades, né? A minha, especificamente, neurocirurgia, a gente trata muito de doenças de coluna, em uma ampla gama de espectros, né? Desde tratamentos clínicos até tratamentos cirúrgicos, cirurgias grandes, cirurgias pequenas, cirurgias minimamente invasivas, endoscópicas. E o mais comum que a gente faz muito dentro desse universo aí dos procedimentos minimamente invasivos são os bloqueios para a coluna, né? A gente, eu posso dizer que a vasta maioria dos casos de dores na coluna são resolvidas dentro das medidas mais simples, menos agressivas, que são tratamentos clínicos, reeducação postural e reeducação de hábitos, atividades físicas, e já num nível já um pouquinho mais acima, em casos já um pouco mais refratários, a gente entra com os bloqueios. Então, a grande maioria dos casos se resolve com reeducação e bloqueios, ou bloqueios, né? E casos mais graves, realmente quando tem alterações estruturais já mais importantes, que muitas vezes irreversíveis, aí a gente aplica terapias cirúrgicas. Também tem algumas terapias entre o bloqueio, né, de grau de agressividade intermediária, que são radiofrequências, risotomias, né? Enfim, são inúmeras possibilidades, né, que a gente adequa de acordo com a necessidade dos pacientes especificamente. Tem alguma dor nas costas cuja razão leva, inclusive, à letalidade, isto é, a óbito, a um estado tão grave assim? Não. Não. Isso não acontece. A dor nas costas, ela gera muito incômodo, mas ela por si só,
ela pode estar relacionada secundariamente a alguma doença muito grave, por exemplo, um câncer, um tumor, mas as causas mais comuns, são essas que a gente trata no dia a dia, elas geram muito incômodo, né, e em alguns casos muito graves de desgaste, degeneração, em que ocorre um estreitamento progressivo dos canais por onde passam os nervos, as pessoas podem eventualmente perder movimentos de grupos musculares, ou até num caso extremamente grave, progressivamente perdendo a capacidade de andar. Mas isso nunca ocorre de forma abrupta nas situações normais de desgaste, né? Salvo em situações de alguns tipos de urgências em que ocorrem compressões agudas do canal, por exemplo, uma hérnia de disco muito grande, uma hérnia extrusa, que a pessoa pode eventualmente correr o risco de perder algum movimento de uma forma mais rápida, mas de uma forma geral, essas doenças ocorrem de forma insidiosa, progressiva, de forma lenta. Dá tempo da gente tratar e trazer o conforto para o paciente e evitar problemas maiores, ok? Dores nas costas. Estamos tratando sobre o tema com o Dr. Eduardo Quadio, neurologista. Perguntas dos ouvintes. Doutora Analisa, nossa ouvinte, pergunta. Ela diz que sente formigamentos, dormência na costa e que desce para as pernas. Ok. Bom, isso precisa ser visto em consultório, examinado. A gente precisaria aí de um exame neurológico, um exame físico e muito provavelmente exames de imagem, ressonância magnética, raio-x de coluna, esse tipo de coisa. Mas é muito possível que tenha, assim, algum tipo de problema de coluna com esse tipo de sintoma, né? Dor nas costas e formigamento, irradiação para braços e pernas. Isso tem que ser visto. Teria que ser um caso aí para ela tratar presencialmente com o médico e tal, e a partir daí... Um caso desse, ela procura o neurologista, o ponto inicial da especialidade seria essa mesmo, no caso dela, por exemplo? Geralmente, com esse tipo de sintoma, o profissional mais indicado certamente seria um profissional que cuida de doenças da coluna, e os que mais fazem isso com maior frequência são neurocirurgiões e ortopedistas. De coluna. Ok. Então, acho que é por aí que você pode começar, nosso ouvinte que mandou a pergunta. Se alguém tiver mais perguntas aí, pode fazer aqui, viu? O Felipe, tem mais ouvintes perguntando. A Tatiane Perpétua, ela está perguntando: bom dia, doutor. Gostaria de saber se o hábito de estralar o pescoço pode gerar algum problema na coluna. Bom dia, Tatiane. Olha, esse é um hábito muito comum e muito dificilmente isso geraria algum problema, mas não é recomendável ficar estralando o pescoço. Porque pode acontecer alguma distensão ligamentar, então isso não é uma atividade recomendável de se fazer sozinho. Osteopatas, fisioterapeutas podem sim fazer alongamentos e estiramentos de forma controlada que sejam saudáveis, mas a gente não recomenda a pessoa ter esse hábito de estralar o pescoço habitualmente, não. Às vezes a pessoa tem esse hábito aí, no caso do ouvinte, né? Mas não seria recomendado, não. Me davam esses negócios de estralar quando eu jogava truco, doutor Eduardo. Às vezes eu via com carta de 3 e ia dar sinal de 3 com o ombro assim, ó. É sério mesmo. E estralava toda vez. E a gente tem que fazer o sinal das cartas que a gente tem no truco, assim, com descrição, pro adversário não ver. E toda vez que eu estralava, eu dava sinal de 3, estralava aqui. É muita emoção com o zap na mão, né, Daer? É muita emoção com o zap na mão. Mais perguntas dos ouvintes, vamos a elas. Doutora Célia, de Araraquara. Bom dia, doutor. Comecei a fazer caminhada há pouco tempo. As dores iniciais passaram, mas toda vez que começo a caminhar, a minha lombar começa a doer muito, mesmo depois de realizar o aquecimento. O que poderia ser? Bom dia, Célia. Olha, é uma outra situação que precisa ser visto com calma, em consultório. É difícil a gente generalizar, porque, como eu citei anteriormente, são muitas estruturas que podem causar dor. Então, a gente aplica alguns movimentos e testes em consultório para tentar determinar se essa dor
pode ser só uma dor muscular, só uma sobrecarga, algo que não seja nada grave. Talvez até pela forma como a senhora vem caminhando, ou a forma que vem fazendo o aquecimento, talvez inadequadamente, mas também pode perfeitamente estar relacionado a um espasmo muscular, a uma distensão articular, a um processo inflamatório articular da coluna lombosacra, ou até uma hérnia de disco. Então, precisa ser visto. Se é um problema recorrente, quer dizer, não é algo que aconteceu isoladamente, numa situação de esforço e que melhore com alguns poucos dias de anti-inflamatório e repouso, quer dizer, se não melhorou, precisa ser visto, ok? Procure um neurocirurgião, um ortopedista de coluna e faça uma consulta, isso é o que eu recomendo à senhora. Porque se há esse desconforto, alguma coisa não está certa aí, né? Exato. Então o certo é procurar mesmo o médico, viu, Célia? Doutor, e sempre que se fala, eu tô com dor, seja onde for, mas nas costas, nesse caso, e tal, a brincadeira seguinte mas com essa idade toda você não queria ter nada, a idade, DNA vencido, vem uma série de brincadeiras. Daí vem a minha pergunta. Essas dores acometem por questões degenerativas, isso é da idade ou a qualquer idade, nesse caso? Perfeito. Bom, em situações naturais, quando a gente não está falando de doenças inflamatórias e artrites, a dor, ela pode sim ocorrer naturalmente pelo próprio processo de desgaste e envelhecimento do esqueleto e articulações. Mas isso não deve ocorrer recorrentemente ao longo do dia, ou seja, não deve atrapalhar a vida da pessoa. O que acontece é que a pessoa, conforme a idade vai passando, ela tem menor tolerância para alguns esforços, algumas posturas, algumas posições. Mas exatamente esse é o motivo pelo qual a gente deve manter hábitos saudáveis e atividades físicas que preparem a nossa coluna, o nosso esqueleto, a nossa musculatura, para que a gente possa ter uma vida confortável e livre de dores, ou com a menor quantidade de dores possível. Pergunta do ouvinte, continuando. A Maria de Lourdes pergunta: a medula comprimida, o que pode acontecer com o tempo? Ok. Bom dia, dona Maria de Lourdes. Olha, as compressões medulares são doenças graves, via de regra, e podem sim causar sequelas inabilitantes, perda de movimentos. E geralmente ocorre de forma progressiva e dá tempo de fazer o diagnóstico e aplicar um tratamento adequado, ok? Mas o que eu vejo como maior problema em casos de estenose do canal a nível medular é quando a pessoa fica suscetível a uma queda e uma lesão medular mais grave, ok? Então, se a pessoa já tem uma compressão, especialmente no nível onde tem medula, ou seja, não são só as raízes dos nervos, como acontece na coluna mais baixa, na coluna lombar, na coluna mais alta, principalmente na cervical, ocorrem compressões, muitas vezes, que chegam realmente a apertar a medula, e nesse caso o paciente fica sob risco de algum problema mais grave que possa ocorrer subitamente, relacionado geralmente a um traumatismo, uma queda, um acidente. Então é algo que, sem dúvida, tem que ser, no mínimo, bem acompanhado, tá? Doutor, a Ângela, ela pergunta: bom dia, doutor, o que o senhor me fala sobre as dores da fibromialgia? Tem algum tratamento específico? Bom dia, Ângela. Sim, tem uma série de tratamentos recomendados para os pacientes com fibromialgia e, sem dúvida, dá para obter bastante conforto. O paciente com fibromialgia, ele tem muita dor, porque faz parte da sintomatologia da própria doença. Muitas vezes essas dores não estão relacionadas a nenhum problema anatomicamente, especificamente. Quer dizer, a pessoa tem uma predisposição a ter dores em situações onde normalmente não deveria ter. E a gente costuma usar uma série de atividades físicas, de manipulações neuromusculares, acupuntura ajuda muito, medicamentos, é algo que tem que ser acompanhado.
Próxima pergunta. Doutora Silvia, bom dia, doutor. Fiz uma cirurgia de coluna em 2004, visto que paralisou minha perna direita, mas sempre com dores. Tenho discopatia degenerativa na L4 e na L5. Na última ressonância deu nódulo na coluna. E hoje minha perna está ficando muito inchada. Aí ela gostaria de saber se tem a ver com o problema dela na coluna. Olha, provavelmente tem. Bom dia, primeiramente, né? Isso é, de certa forma, comum em pós-operatórios de coluna, principalmente relacionado a uma complicação relativamente frequente, que a gente chama de síndrome pós-laminectomia, que pode, sim, evoluir com dor irradiada, inchaço do membro inferior, às vezes cianose, quer dizer, a perna fica mais inchadinha, mais arroxeada ou mais avermelhada do que a outra. Pode ser uma compressão residual, eu não sei bem o tipo de cirurgia que foi feita, né? Se teve colocação de parafuso, se foi uma cirurgia minimamente invasiva, se foi aberta, isso tudo precisa ser visto para poder dar uma opinião mais específica, mas de uma forma geral, acontece sim pós-operatórios de coluna e sempre tem, na maioria das vezes, tem tratamento eficaz, né? Isso também pode variar desde tratamentos clínicos e tratamentos físicos com exercícios, até medicamentos, bloqueios e até em alguns casos reoperação. E em alguns casos até a gente usa aplicação de eletrodos, terapias estimuladoras, neuromoduladoras, eletrodos medulares, ok? Mas sem dúvida tem tratamento para esse problema que aflige, ok? O ideal seria procurar passar por uma consulta, né? E a gente vê o que dá para fazer. Agora começou a chegar aqui um monte de perguntas e tudo, e não vai tempo de... É verdade. Né? Porque foi no desenvolver da entrevista que as pessoas se motivaram a fazer perguntas. Agora vem um monte e nós não vamos ter como responder todas elas. Então vamos deixar você com uma aqui tua e lá. E peço desculpas aí, né? Sempre façam as perguntas já no começo, né? Da entrevista. Porque o doutor também tem compromissos. Também o doutor tem compromisso. Nós até ficaríamos bem mais aqui, mas ele também tem compromissos lá e eu peço desculpas. Vamos à sua aqui. A doutora Maria Júlia, ela disse que tem hérnia de disco e ultimamente os medicamentos não estão fazendo mais efeito. Se seria o correto uma cirurgia? Olha, é difícil dizer sem ver o exame, sem ver sem analisar se há algum grau de perda de movimentos, mas o que eu posso dizer é que na grande maioria dos casos de hérnias de disco, a gente não opera. A gente resolve hoje cerca de 90% das hérnias de disco sem cirurgias, né? Eu mesmo eu trato, né, de muitos pacientes com isso e também sou paciente de hérnia de disco, eu tenho duas. E também não passei por cirurgia. Então, quer dizer, muitas vezes a gente evita a cirurgia dentro sempre que possível, né? Mas claro que em alguns casos graves a gente acaba precisando operar. Mas para dizer com mais propriedade, eu precisaria ver o exame, avaliá-la, fazer um exame neurológico, ok? O senhor tem duas, então truco, doutor, porque eu tenho 3. Tá ganhando ainda, Erso. Truco, doutor. Eu tenho 3. Mas olha, vamos então à última pergunta aí dos ouvintes pelo WhatsApp agora. Participando com a gente também a Renata Souza. Ela falou: bom dia, doutor. Como tratar as dores causadas por lúpus sistêmico? Minha filha ela sente muitas dores e principalmente em uma das pernas. Ela anda mancando. Bom dia, Renata. Bom, o lúpus é uma daquelas doenças que pode realmente causar dor por um processo inflamatório autoimune da coluna. Na verdade, o lúpus é uma doença sistêmica e ele pode gerar inflamações também nas articulações da coluna. E geralmente o melhor tratamento para esse tipo de dor, que é a dor gerada pela doença autoimune inflamatória, é o tratamento da própria doença, ok? Então, claro, quando a gente fala de dor nas costas, são inúmeras causas extremamente comuns,
A gente tem que avaliar o paciente e ver se a dor dela vem realmente do lúpus, de um processo inflamatório generalizado, ou se tem alguma estrutura ali na coluna que está causando a dor, um disco, um espasmo muscular, uma articulação inflamada, enfim. Tem que ser avaliado, mas se a causa for realmente o lúpus, que pode acontecer, uma dor mais generalizada, uma dor mais típica de artrite, o melhor tratamento é o tratamento da doença em si, que vai resolver a doença e a dor da coluna secundariamente também responde. Para todas as perguntas, finalmente, doutor Eduardo, aliás, para todas as entrevistas, a gente reserva sempre que possível o mito ou verdade da especialidade. Já que estamos falando em dores nas costas, vou trazer aqui, e a pergunta é mito ou verdade, para a seguinte ideia que popularmente as pessoas têm, muitos têm. O homem andava de modo muito parecido com o macaco, sobre os pés e sobre as mãos. E depois ele se tornou o homem erectus, ou seja, no modo como a gente vive hoje, sobre os pés. E desde então que a coluna não projetada para essa função do homem erectus, isto é, reto, em pé, ela até hoje não se acertou com os costumes novos do homem e por isso que ela dói tanto. Mito ou verdade? De certa forma é verdade, Daércio. É? Sim, os animais quadrúpedes, eles têm muito menos problemas nas costas do que nós, que temos a postura ereta e uma maior sobrecarga na coluna. Olha, eu sei que quando eu fiz a pergunta, muita gente falou, esse cara aí tá louco de fazer uma pergunta dessa? Faz sentido, então. Faz todo sentido. O homem foi projetado, a coluna toda aqui, para andar sobre as mãos e os pés, como fazem os macacos. E aí houve lá um momento, nesses milhares de anos, que ele resolveu, opa, eu vou andar sobre o pé. E a mão ficou para outras funções, né? E aí a coluna até hoje ressente isso. Ela não foi feita para ficar ali pressionando uma vértebra sobre a outra e tal. E aí daí pode advir muitos dos problemas. Faz algum sentido, então. Aprendemos uma boa. Aliás, aprendemos muitos, viu, doutor? E olha, obrigado aos ouvintes. Se alguém não teve resposta de sua questão aqui, porque não deu tempo mesmo, também o doutor Eduardo tem seus compromissos. Sugiro sempre que as entrevistas assim, como geram sempre perguntas das pessoas, façam já no começo, porque aí as pessoas sempre vêm alguns que fazem já na parte final, e aí nós temos que dispensar o entrevistado e a gente tem os outros assuntos também, acabam não atendendo. Eu não gosto disso, é chato, né, ficar sem dar resposta, mas lamento por vocês, pelos demais que tiveram suas respostas. Agradeço pela participação, mas sobretudo agradeço ao senhor, doutor Eduardo Quadio, neurologista, pela gentileza e esses minutos que o senhor concedeu aos nossos ouvintes e telespectadores, viu? Eu que agradeço ao convite, foi um prazer estar com vocês aí. Um abraço a todos e um bom dia. Pelo alto interesse das pessoas aqui, acho que logo a gente vai voltar a conversar de novo, doutor Ricardo. Certo, Daércio. Vamos sim, logo daremos outra oportunidade. Obrigado por hoje, bom dia, doutor. Obrigado, um abraço, bom dia.